Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. Esse é o tema dessa série, né? No vídeo de hoje vamos conversar sobre QDC. Você sabe o que é isso? Bom, antes quero convidar você a participar do nosso Telegram, do Element, do Instagram. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Nós temos um canal só sobre elétrica de motorhomes e barcos. Você é muito bem-vindo. A gente pode trocar experiências ali. É um ambiente bem legal para isso. Temos também um canal sobre a vida náutica. Nós moramos num barco e se você tiver curiosidade de saber como que acontece a vida no mar, temos um canal sobre essas questões também, esse tema também. Tá bom? Bom, nós temos ao longo dessa série procurado entender qual seria a anatomia básica de um sistema fotovoltaico. Vimos a placa solar, vimos o controlador de carga, vimos as baterias, a questão do inversor e vimos que a partir desse ponto a gente já poderia ter os nossos QDCs, que é o tema do vídeo de hoje, né? Vimos também que a gente pode ter uma tomada externa para ligar no camp, se o nosso caso for motorhome, ou para ligar num cais, na tomada de cais de uma marina, se o nosso caso for barco, né? Vimos alguns equipamentos que a gente pode ligar direto nessa tomada. Vimos também os dispositivos de proteção de tudo isso e como a gente deve aterrar todo esse sistema, né? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre os QDCs. Se você estiver interessado nos outros assuntos, nos outros elementos desse sistema, veja os vídeos anteriores, tá bom? A gente já abordou bastante coisa desses itens. Bom, afinal de contas, o que seria um QDC mesmo? QDC é um quadro de distribuição de circuitos. Nada mais é do que um quadro, né? Um quadro, uma centralzinha elétrica, tá bom? Vamos conversar assim. Claro, o nosso universo aqui é de barco e motorhome, nós não somos uma usina hidrelétrica, né? São contextos bem pequenos, né? Dificilmente a gente tem mais do que 2, 3 placas, são situações, são casinhas miniaturas móveis, seja num carro, num automóvel, seja numa embarcação, tá? Bom, os QDCs podem ser, né, os quadros de distribuição de circuitos podem ser em 12 volts, né, e podem ser também em 110 e 220. Né? Veja que eu trouxe dois modelos bem diferentes um do outro. Veja que só uma chapa cheia de interruptores. Claro, ali tem um voltímetro, tem um carregador de celular, mas basicamente é um grupamento de interruptores, né? Já o outro já é uma caixa, uma espécie de uma caixa que ali a gente tem disjuntores, né? Um tem interruptores e o outro tem disjuntores. A gente vai elaborar um pouquinho melhor essas coisas mais para frente, tá? Bom, mas se eu quiser, eu posso ter os dois nesse formato com disjuntores? Sim, podemos. Posso ter meu QDC de 12 volts do barco ou do motorhome, todo baseado só em disjuntores. A diferença é que talvez seja um pouquinho mais caro, né? Disjuntores de corrente contínua são um pouquinho mais caros. Mas podemos, tá bom? Agora, tem gente, você já viu gente que falou assim, vou pegar um quadro maior, vou fazer o seguinte, na parte de cima eu vou fazer um QDC de corrente contínua e na parte de baixo eu vou fazer um QDC de corrente alternada, ou 110 ou 220, vai depender aí do seu contexto. Isso, assim, por um lado é legal porque a gente economiza espaço, economiza em recursos financeiros, né? Acaba saindo um pouco mais barato, tendo uma coisa só, tudo chegaria aí, mas isso é uma coisa que a gente deve evitar. O que é indicado é que a gente tenha um QDC específico para corrente contínua, inclusive tubulações e cabos exclusivos para corrente contínua, e um outro QDC exclusivo para corrente alternada, inclusive com tubulações, né? A tubulação não deve ter cabos misturados de corrente contínua e corrente alternada, cabos 12 volts e cabos 110, por exemplo, tá bom? Eles devem percorrer caminhos diferentes, tubulações diferentes, tá? Bom, mas você falou que a gente pode ter tanto um QDC como esse, que é uma espécie de um painel, né? Ele não chega a ser uma caixa, é só um painel, né? Esse que a gente, se você procurar na internet, você se a gente digitar painel náutico, painel elétrico náutico, vai vir um com essa carinha aí, né? Mas ele é baseado em interruptores e o outro é disjuntor. Mas aí vem a pergunta, então um disjuntor é o mesmo que
interruptor? Na realidade, não. Né? O que acontece é que quando a gente usa esse tipo de QDC baseado apenas em disjuntores não, em interruptores, a gente deve ter associado uma caixa de fusíveis como essa. Aí sim, aí tudo bem. A gente pode trabalhar com esse sem nenhuma dificuldade. Agora, há também alguns painéis elétricos desse tipo que eles já vêm na parte traseira com umas caixinhas para a gente colocar os nossos fusíveis. Dê uma olhada nesse aqui. Mas não são todos, tá bom? Então, se a sua preferência for por esse tipo de painel, que é basicamente uma chapa com os botões ali na frente, claro, é uma chapa. A gente vai precisar colocar isso ainda numa caixa, tá certo? Mas se você precisar optar por esse tipo, veja se você vai querer colocar, que ele tenha o lugar da gente colocar os fusíveis atrás, ou se você e a sua preferência é usar aquela caixa de fusíveis externa, tá bom? Esse tipo de painel, ele tem um acabamento legal, ele já vem todo bonitinho, tudo organizado, muitos deles são à prova d'água, se bem que a gente pode ter caixa de disjuntores à prova d'água também, tá bom? E não são tão caros assim, né? Isso pode ser uma boa opção também, tá? Bom, um QDC, em linhas gerais, é uma central ali que ele, uma vez alimentado, no caso de um QDC como esse, 12 volts, vamos pensar, ele vai ser alimentado pela bateria, pelo barramento da bateria, ok? A partir desse QDC, aí sim eu vou passar um cabo para iluminação, por exemplo, lá da, sei lá, da cozinha. Eu quero uma luz em cima ali da cozinha, ou do lugar onde é a cozinha. Quero também uma luz lá no quarto, né? E se você tiver outros ambientes, às vezes, no caso de veleiros e barcos, que são ambientes bem pequenininhos, né? Às vezes uma lâmpada só já resolve, né? Mas se você tiver mais do que um ambiente que você queira ter iluminação, você vai, a partir do QDC, alimentar esses sistemas. Nada impede de você ter junto a essas lâmpadas interruptores lá perto. Claro que vão ter dois, né? Um interruptor que é do quadro QDC e um interruptor lá perto, apenas para facilitar, né? Às vezes a gente está no quarto, está deitado, quer poder acender ou apagar a luz ao alcance de uma mão. Não quero levantar, me deslocar até o QDC para apagar a luz do quarto, né? Mas basicamente é isso. O QDC, a gente pode também ter uma tomada de uso específico para geladeira. Vamos supor que a gente tem uma geladeira 12 volts. Um interruptor desse do QDC vai ligar o nosso rádio, no caso de embarcação. Se você tem um motorhome, pode ser um som, pode ser um rádio também, né? Uma para bomba de porão, no caso de embarcações, ou bombas de água em geral que um motorhome possa ter. Veja, todos os cabos do barco ou do motorhome passam pelo QDC, tá certo? Então ele é realmente uma central ali de toda, é o coração, seria o coração de toda a parte elétrica do barco ou do motorhome. Mas e se eu tiver um QDC de 110, por exemplo? Tudo bem, é a mesma coisa. Se você optou, ou se você tem energia alternada no seu contexto, então você pode ter um disjuntor ali para o micro-ondas, tem uma tomada de uso específico para o micro-ondas, uma tomada de uso específico para a máquina de lavar roupas, né? Uma tomada de uso geral, por exemplo, ali para a cozinha, para ligar algum utensílio doméstico da cozinha, e até a iluminação, se você quiser, ela pode ser feita em corrente alternada, tá certo? E se você tiver tanto corrente alternada quanto corrente contínua, aí você vai ter um QDC de cada tipo, tá certo? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de alguns quadros que são bem legais para a gente construir e conceber o nosso QDC. Esse é um quadro metálico, né? Ele tem chave, tem uma borrachinha na porta, ele é vedado, então é a prova d'água, protege contra a umidade, que é bem importante para quem está no barco, né? Ou para quem está no motorhome e está passando pelo litoral, você não tem noção, você passa a viajar uma semana pelo litoral, você vai ver
como a maresia vai afetar tudo que for metálico no seu contexto aí, né? E se você tiver um quadro que é fechado, veja, ele pode, um quadro, né, que você acondiciona todos os seus elementos elétricos ali, você fecha bonitinho, ele tá, dificilmente entra ar, umidade ou água ali, e ficam os elementos protegidos. Apesar de ser bem legal, era desse que a gente tinha lá no nosso barco, nosso primeiro barco, mas eu não aconselho, sabe? Como assim você não aconselha? Por ser um quadro de metal. A gente sofreu muito e começou a corroer o próprio quadro. Então, nesse nosso próximo projeto do nosso novo barco, a gente vai conceber a ideia, um QDC de plástico, de PVC. Né? Então, há quadros, né, de elétricos concebidos para você ter todos os seus equipamentos elétricos e eles não são metálicos. E aí isso para mim é bem interessante. Eles têm até podem ter a tampa transparente, são bem legais mesmo, tá bom? Veja essa imagem. Talvez seja o único que a gente aqui não aconselharia fazer. Apesar de ser muito comum em barco, muito comum em veleiro, sabe? Muito comum, assim, não tanto tão comum, mas bastante comum em motorhomes também. Mas, Gerson, o que tá errado aí? Olha, tá um quadro bem bacana, eu acho, bem organizadinho, os cabos estão todos presos, organizados, você vê ali barramento, você vê a caixa de fusíveis, está limpo, clean, bem interessante. Mas qual é o problema? O problema é que essa caixa é uma caixa de madeira. Veja no exemplo anterior, vou voltar aqui. Essa caixa é uma caixa que não propaga fogo, por exemplo. Se houver um curto em alguma questão elétrica ali, fica normalmente retido nessa caixa, né? Agora, se todos os seus equipamentos elétricos, toda a sua central elétrica é uma caixa de madeira, ela não vai ter a mesma condição de reter qualquer injúria e dificuldade que eventualmente venha acontecer aí, né? Imagina pegando fogo dentro da sua central elétrica, né? Então, nenhuma norma, que se você for buscar, nem a 5410 ou a de sistemas fotovoltaicos, elas citam um QDC baseado em caixa de madeira, tá bom? Então, é uma sugestão nossa, procure evitar. Mas eu quero que ele fique escondidinho, tudo bem. Se você tem um cantinho assim, você quer conceber e construir seu QDC nesse ambiente, então pegue uma caixa, uma caixa plástica ou metálica, né? Um QDC bem bacaninha, e aí coloque ele aí dentro, ok? Né? Vamos lá. Vamos fazer um resumo aqui. A gente pode ter um QDC desse tipo que é só uma chapa com tudo que a gente precisa. Qual é a coisa boa dele? A coisa boa é que ele vem, já está tudo pronto, tudo organizado, tudo certinho. Ele vem com algumas facilidades, como carregador de celular, às vezes vem um voltímetro, um acesso para uma tomada 12 volts, tem iluminação, tem um acabamento bem legal. A coisa assim, mais ou menos, que não é tão legal, que ele é apenas uma chapa. A gente vai precisar de ter uma caixa para colocar isso aí, tá certo? A gente pode ter uma caixa dessas normais de casa. Não há nenhum problema de ter esse tipo de optar por esse tipo. Pode ser grande ou pequena, né? Essa aqui é menor. Se você for usar disjuntores no seu sistema, a coisa boa é que não precisa necessariamente ser um QDC bem gigante, bem grande. Ele pode ir crescendo com o tempo. Quero crescer o meu sistema, quero pôr mais, sei lá, 3, 4 disjuntores. Você pode ter uma segunda caixa como essa, sem desmanchar a primeira. As caixas grandes ou as metálicas, veja, esses QDCs, todos eles têm de tudo quanto é tamanho. Tá certo? Desde pequenininho até grande, né? Tem esse outro tipo que se você quiser pesquisar por esse modelo, que a gente configura lá dentro conforme a gente quiser, do jeito que a gente quiser, põe o que a gente quiser. Esses disjuntores meio que só aceitam disjuntores ou coisas do mesmo tipo ali, né? A outra caixa aceita qualquer tipo de dispositivo elétrico, né? Aí tem dessas caixas que são plásticas, né? Que são de PVC, tá bom?
Vou relembrar aqui o nosso convite para você participar do nosso Telegram, do Instagram, do Element, participar do nosso grupo de elétrica em motorhomes e barcos e do nosso canal de vida náutica, tá bom? Se você achou que esse vídeo ajudou em alguma coisa para você, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai procurar ajudar, tá bom? Espero você no próximo vídeo, vai ser bem legal mesmo. É isso aí.